A traição do século e a vingança, que ninguém viu chegando, mudou tudo para sempre. Meu nome é Natalie, e aos 27 anos eu achava que conhecia perfeitamente o sabor da felicidade. Morava em Campinas, numa casa pequena mas aconchegante no bairro Cambuí, com plantas na varanda e aquele cheiro de café coado que a dona Cida, minha vizinha, deixava escapar todas as manhãs pela janela. Era uma vida simples, previsível, segura, ou pelo menos era o que eu acreditava. Caio chegava em casa todas as noites por volta das 7, sempre com aquele sorriso largo que me fazia esquecer qualquer preocupação do dia. 6 anos de relacionamento criam uma intimidade confortável, uma rotina que parece inquebrantável. Ele beijava minha testa, perguntava sobre o meu dia no escritório de contabilidade, e eu contava detalhes bobos enquanto preparávamos o jantar juntos. Éramos aquele casal que os outros invejavam. Pelo menos era isso que eu via nos olhares das pessoas quando postávamos fotos dos nossos fins de semana em Olambra ou das nossas escapadas para Santos. Você tem sorte, Nath, dizia sempre a Taline, minha melhor amiga desde os tempos do colégio técnico. O Caio é perfeito. Vocês dois são perfeitos juntos. E eu acreditava. Como não acreditar quando ela mesma parecia torcer tanto pela nossa felicidade? Taline era presença constante na nossa vida. Almoçávamos juntas pelo menos 2 vezes por semana. Ela vinha em casa nos domingos para assistir filmes, e não raro participava dos nossos programas de casal. Caio sempre dizia que gostava dela, que era importante eu ter uma amiga tão próxima. Relacionamento precisa de espaço para respirar. Ele costumava falar, dando de ombros quando eu mencionava que talvez estivéssemos passando tempo demais em trio. Na gaveta da minha cômoda, guardava um pequeno anel que pertenceu à minha avó, uma aliança simples de ouro com uma pequena pedra azul no centro. Minha mãe me deu no dia em que completei 25 anos, dizendo que era para usar, quando encontrasse o amor verdadeiro, Manen. Eu tocava nele todas as noites antes de dormir, imaginando quando Caio faria o pedido. Já tínhamos conversado sobre casamento, sobre filhos, sobre comprar uma casa maior. O futuro parecia traçado com a precisão de um mapa rodoviário. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar que a felicidade perfeita, muitas vezes, é apenas uma ilusão bem construída. Naquela sexta-feira, 15 de março, eu estava terminando de fechar os relatórios mensais no escritório quando meu telefone vibrou. Era quase 7 da noite. Caio chegaria em casa em alguns minutos. E eu já planejava pedir uma pizza e assistir àquela série que estávamos acompanhando juntos. A mensagem era de um número desconhecido. Você precisa ver isso. Meu coração disparou antes mesmo de abrir as imagens. Eram prints de conversas pelo WhatsApp. Conversas entre Caio e uma mulher cujo nome aparecia salvo como T. As mensagens eram íntimas, carinhosas, cheias de planos e promessas que eu reconhecia porque eram exatamente iguais às que ele fazia comigo. Mal posso esperar para te ver hoje, amor. Você é tudo na minha vida. Quando a gente vai poder ficar junto de verdade. Mas a pior parte não eram as palavras. Eram as fotos. Caio abraçado a uma mulher num restaurante que eu conhecia bem. O mesmo onde ele tinha me levado para comemorar nosso aniversário de 5 anos de namoro. E quando eu ampliei a imagem, reconheci o rosto da mulher. Era Taline, minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, além dele. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. As mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Respirei fundo, tentando processar o que estava vendo, mas era como se meu cérebro se recusasse a aceitar a realidade. Havia mais fotos. Eles se beijando na porta de um hotel, caminhando de mãos dadas no shopping. Taline usando uma blusa que eu tinha certeza de ter visto no armário dele. O relógio marcava 7h15 quando ouvi a chave girando na fechadura. Rapidamente, guardei o telefone e me recompus. Quando Caio entrou em casa com seu sorriso de sempre, eu estava na cozinha, fingindo normalidade com uma perícia que nem sabia que possuía. Oi, amor, ele disse, me beijando na testa como fazia todos os dias. E como foi o seu dia? Olhei para ele, para aquele rosto que eu achava que conhecia melhor que o meu próprio, e senti algo estranho se instalando no meu peito. Não era exatamente raiva, era algo mais frio, mais calculado, uma calma que me assustou. Foi ótimo, respondi, forçando um sorriso. O seu? Normal, só trabalho. Ele abriu a geladeira, puxou uma cerveja. A Taline passou aí hoje?
A pergunta me atingiu como um soco, mas eu mantive a expressão serena. Não. Por quê? Ah, por nada. Só pensei que vocês sempre se falam às sextas. Naquele momento, toquei discretamente no anel da minha avó que carregava no bolso, e soube que algo havia mudado para sempre. Não apenas no meu relacionamento, mas em mim, aquela Natalie ingênua, que acreditava em amor eterno e amizades verdadeiras, tinha morrido no exato instante em que vi aquelas fotos, e no lugar dela, nascia alguém que eu ainda não conhecia completamente. Alguém que não iria simplesmente chorar e confrontar. Alguém que iria planejar. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Acordava todas as manhãs com o peso da descoberta no peito. Mas quando Caio abria os olhos e me dava seu bom dia, amor, costumeiro, eu respondia com o mesmo carinho de sempre. Era como se tivesse me tornado uma atriz da própria vida, interpretando o papel de uma mulher feliz e apaixonada. A primeira semana foi a mais difícil. Cada gesto de afeto dele me fazia sentir enjoo, mas eu sorria. Quando ele me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça, meu corpo inteiro se contraía, mas eu encostava a cabeça no peito dele como sempre fazia. Durante o sexo, eu fechava os olhos e fingia estar em outro lugar, em outro tempo, quando tudo ainda era real. Foi a dona Cida quem primeiro percebeu que algo estava errado. Filha, você está bem? Ela perguntou numa terça-feira de manhã, enquanto eu regava as plantas da varanda. Dona Cida tinha 74 anos. Morava sozinha desde que o marido morreu e tinha desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural de ler as pessoas. Você está com uma cara. Estou ótima, Dona Cida. Menti, forçando um sorriso. Só um pouco cansada do trabalho. Ela me olhou com aqueles olhos cinzentos e perspicazes. Balançou a cabeça devagar. Criança. Eu criei 4 filhos e enterrei um marido. Sei quando alguém está carregando um peso que não consegue dividir. Fez uma pausa, regando suas violetas. Se precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Aquelas palavras quase me quebraram. Tive que me segurar para não desabar ali mesmo, contar tudo, chorar nos braços daquela senhora que sempre foi mais mãe para mim do que minha própria mãe, que morava em Mogi das Cruzes e ligava uma vez por mês para saber se eu ainda estava viva. Mas eu não podia me dar ao luxo de desabar. Não ainda, porque enquanto fingia normalidade em casa, eu estava investigando. Criara um perfil falso no Instagram, Ana Souza SP, e comecei a seguir tanto Caio quanto Taline de longe. Descobri que eles não se seguiam nas redes sociais, o que mostra como eram cuidadosos para esconder o relacionamento. Mas pessoas apaixonadas sempre deixam rastros. Taline postava fotos em lugares que eu sabia que Caio frequentava. Um café na Avenida Francisco Glicério numa manhã de sábado. O mesmo shopping onde ele disse que tinha ido comprar um presente para a mãe. O Parque Portugal num domingo à tarde, exatamente no horário em que ele alegou estar visitando um cliente. Cada descoberta era como receber uma facada, mas também me dava mais combustível para o que eu estava planejando. Porque, sim, eu estava planejando. Durante meus almoços no centro de Campinas, comecei a observar o movimento das ruas comerciais. Caio tinha me contado empolgado sobre sua nova ideia de negócio, uma cafeteria artesanal que seria revolucionária na cidade. Ele falava sobre isso há meses. Dizia que tinha encontrado investidores, que seria o projeto da vida dele. Numa quinta-feira à tarde, fingindo ter uma reunião de trabalho que foi cancelada, segui Caio até o centro. Vi quando ele encontrou Taline em frente a um prédio comercial na rua 13 de Maio. Eles se beijaram rapidamente. Um beijo rápido, cuidadoso, de quem sabe que está fazendo algo errado. Entraram juntos no prédio. Esperei 1 hora na padaria da esquina, tomando um café atrás do outro, até que eles saíssem. Caio parecia animado, gesticulava muito. Taline sorria daquele jeito que eu conhecia bem, o sorriso que ela usava quando conseguia algo que queria muito. Depois que eles se separaram, entrei no prédio. O porteiro era um senhor simpático, dessas pessoas que gostam de conversar. Desculpa incomodar, disse, usando meu sorriso mais inocente. O meu namorado esteve aqui agora há pouco, num apartamento no 3º andar, para ver um espaço comercial. Você sabe me dizer se ainda tem outros disponíveis no prédio? Ah, sim, o rapaz alto, né? Esteve lá com a namorada dele. Estão interessados no ponto que era uma antiga loja de roupas. Ótima localização, menina. Se vocês levarem, vai ser sucesso certo. Namorada dele. Respirei fundo.
Mantive o sorriso. Eles formam um casal lindo, né? Combinam muito. Demais! Se nota que se gostam muito. Ela ainda falou que era o sonho dela ter uma cafeteria própria. Agradeci e saí de lá com informações preciosas. Não apenas sobre o local da futura cafeteria, mas sobre como eles se apresentavam publicamente. Como um casal, como sócios, como pessoas que construíam planos juntos enquanto eu era mantida completamente no escuro. Naquela noite, Caio chegou em casa mais tarde que o normal, alegando reunião com clientes. Jantar dele estava frio no prato. Desculpa, amor, disse, me beijando rapidamente. A reunião se estendeu mais que o previsto, mas foi produtiva. Acho que finalmente as coisas vão começar a andar com a cafeteria. Que bom, respondi, lavando os pratos. Você não me contou muito sobre os detalhes ainda. Como vai ser? Ele se animou imediatamente. Começou a falar sobre grãos especiais, ambiente aconchegante, público jovem e intelectualizado. Enquanto falava, eu o observava. Como era fácil para ele mentir. Como as palavras fluíam naturalmente, mesmo sabendo que estava omitindo a parte mais importante da história. E a localização. Já definiram? Ainda não. Estamos vendo algumas opções no centro. Mais uma mentira, porque eu sabia exatamente onde seria. Precisa de uma sócia? Perguntei, como se fosse brincadeira. Caio riu, mas percebi um flash de desconforto nos olhos dele. Ah, amor, você entende de contabilidade, não de café. Além disso, já tenho tudo organizado. Naquela noite, depois que ele adormeceu, peguei o anel da minha avó e o coloquei no dedo pela primeira vez desde que ganhara. Não por amor, mas como um lembrete. Um símbolo de que eu não seria mais a Natalie ingênua que acreditava em contos de fada. Eu seria a Natalie que descobriria exatamente quem eram seus investidores. E então, começaria a destruir tudo que eles estavam construindo, tijolo por tijolo. 3 semanas depois da descoberta, eu já havia me tornado uma pessoa completamente diferente. Durante o dia, continuava sendo a Natalie de sempre no escritório de contabilidade, cumprimentando colegas, fechando relatórios, fingindo normalidade. Mas à noite, quando Caio adormecia ao meu lado, eu me transformava numa espécie de detetive obsessiva. Foi num sábado de manhã que tudo começou a se encaixar de verdade. Caio disse que ia visitar a mãe em Valinhos, como fazia todo fim de semana. Taline postou uma foto tomando café da manhã em casa, com a legenda "Sábado preguiçoso". Mas eu sabia que era mentira. Eles estariam juntos, provavelmente planejando os últimos detalhes da cafeteria. Decidi seguir uma intuição e fui até o centro da cidade. Estacionei na rua 13 de Maio e fiquei observando o movimento. 1 hora depois, vi Caio chegando, sozinho. Entrou no prédio que eu já conhecia. E 5 minutos depois, Taline apareceu na esquina. Ela olhou para os lados antes de entrar, como quem tem certeza de que ninguém a está vendo. Foi quando percebi que precisava de mais do que apenas observação à distância. Entrei numa loja de roupas em frente ao prédio e pedi para experimentar algumas peças, conseguindo uma visão perfeita da entrada. 2 horas depois, eles saíram juntos, mas dessa vez não se separaram imediatamente. Caminharam até uma papelaria algumas quadras adiante. Compraram material que parecia relacionado ao negócio. Pastas, blocos de notas, calculadora. Era minha chance. Com licença, disse para a funcionária da papelaria depois que eles saíram. Aquele casal que saiu agora, eles são meus vizinhos. A moça deixou cair isso na rua. Mostrei uma caneta qualquer que tirei da bolsa. Ah, que gentileza! Eles são clientes novos, estão montando uma cafeteria aqui perto. Compraram um monte de coisa para a organização. Parecem bem empolgados com o projeto. Nossa, uma cafeteria? Que legal! Eles comentaram onde vai ser. Acho que na Francisco Glicério. A moça falou algo sobre ter conseguido um ponto incrível, que os investidores adoraram a localização. Saí de lá com mais informações, mas principalmente com uma ideia que começou a se formar na minha mente. Se eles tinham investidores, esses investidores tinham nomes, e nomes podiam ser encontrados. Passei a semana seguinte pesquisando registros de empresas, licenças comerciais, alvarás de funcionamento. Descobri que a empresa havia sido registrada como Grão Dourado Cafés Especiais, com Caio aparecendo como sócio majoritário e Taline como sócia minoritária,
Mas o que me interessava mesmo eram os nomes que apareciam como investidores: Marcos Fernandes Silva e Adriana Costa Moreira. Uma rápida busca no Google me mostrou que Marcos era dono de uma pequena rede de restaurantes na região e Adriana tinha um escritório de marketing digital. Pessoas sérias, com reputação a zelar. Foi aí que criei minha obra-prima. Um perfil falso completo, não apenas nas redes sociais, mas uma persona inteira. Ana Souza, jornalista freelancer especializada em gastronomia e negócios locais. Criei um blog simples, algumas matérias fake sobre outros estabelecimentos de Campinas, até uma conta no LinkedIn com conexões falsas. E então, entrei em contato com os investidores. Olá, Marcos. Sou Ana Souza, jornalista especializada em gastronomia. Soube que você está investindo numa nova cafeteria em Campinas e gostaria de fazer uma matéria sobre empreendedorismo local. Você teria um tempinho para uma conversa? Marcos respondeu no mesmo dia, empolgado com a possibilidade de divulgação. Marcamos um encontro num café no Cambuí. Ironicamente, o mesmo lugar onde Caio e eu tínhamos nosso primeiro encontro. Durante nossa conversa, Marcos se mostrou um homem honesto, trabalhador, que realmente acreditava no potencial do projeto. Falou sobre Caio com admiração. Disse que ele parecia sério e comprometido. Sobre Taline, comentou que ela tinha as ideias criativas e muita paixão pelo negócio. E eles formam um casal há muito tempo? Perguntei, fingindo interesse jornalístico. Acho que uns 3 anos. Marcos respondeu naturalmente. Pelo que entendi, se conheceram na faculdade. É bonito de ver, né? Um casal que consegue misturar amor e negócios. 3 anos. Eles estavam juntos há 3 anos. Isso significava que metade do meu relacionamento com Caio havia sido uma farsa completa. Consegui manter a compostura durante o resto da entrevista, mas por dentro eu estava desmoronando e me reconstruindo ao mesmo tempo. A dor era imensa, mas a raiva era maior ainda. E a raiva estava me dando uma clareza que eu nunca havia sentido antes. 2 semanas depois, encontrei Adriana, a outra investidora. Com ela, usei uma abordagem diferente. Em vez de jornalista, me apresentei como uma consultora de comunicação interessada em entender o mercado local. Adriana era mais cautelosa que Marcos, mas também mais falante. Durante nosso encontro, ela mencionou algo que fez meu coração disparar. Sabe, eu quase desisti do investimento umas 2 semanas atrás, disse, mexendo distraidamente no café. Recebi umas informações estranhas sobre os sócios. Nada comprovado, mas você sabe como é. A gente fica com o pé atrás. Que tipo de informações? Perguntei, tentando soar apenas curiosa. Ah, bobagem. Alguém disse que o Caio tinha histórico de sociedades mal resolvidas, que a Taline já teve problemas com antigos parceiros de negócio. Mas investigamos e não achamos nada concreto. Deve ter sido algum concorrente tentando sabotar. Saí daquele encontro com uma revelação importante. Alguém mais estava plantando dúvidas sobre Caio e Taline. Alguém que, como eu, queria ver o projeto deles fracassar. Naquela noite, deitada ao lado de Caio, que roncava suavemente, toquei no anel da minha avó e tomei uma decisão. Se alguém já estava semeando dúvidas, eu seria essa pessoa de forma muito mais eficiente e devastadora, porque se eles queriam brincar com segredos e mentiras, eu ia mostrar como esse jogo realmente funcionava. E dessa vez, eu não seria a única a ser traída. A inauguração da Grão Dourado estava marcada para uma sexta-feira de maio. Caio mal conseguia conter a ansiedade. Acordava mais cedo, ficava horas ao telefone, resolvendo últimos detalhes, e sorria com uma empolgação que eu não via há anos. Era irônico como a traição o fazia mais feliz do que nosso relacionamento jamais conseguira. Você vai na inauguração, né, amor? Ele perguntou numa terça-feira à noite, enquanto janávamos. Vai ser importante ter você lá. O descaramento me impressionava. Ele queria que eu fosse ver o resultado de 3 anos de mentiras, que cumprimentasse Taline como se fosse normal, que sorrisse para os investidores que eu já conhecia melhor do que ele imaginava. Claro, respondi, cortando o bife com mais força do que necessário. Não perderia isso por nada, mas eu tinha outros planos para aquela sexta-feira. Durante as 2 semanas anteriores, intensifiquei minha campanha silenciosa. Usando o perfil da Ana Souza, criei uma rede de boatos cuidadosamente plantados. Não mentiras descaradas que pudessem ser facilmente desmentidas, mas meias-verdades que geravam dúvidas. Enviei e-mails anônimos para Marcos e Adriana com
Informações de fonte confiável sobre irregularidades fiscais de sociedades anteriores dos dois. Criei documentos falsos. Nada ilegal, apenas folhas impressas que pareciam relatórios de crédito com restrições inexistentes. Espalhei em grupos do WhatsApp de comerciantes do centro comentários sobre problemas trabalhistas envolvendo os futuros donos da cafeteria. Mas minha obra-prima foi descobrir que Marcos tinha um passado complicado com um sócio que o havia traído anos atrás. Uma simples conversa com a ex-secretária dele, que encontrei num grupo de networking do LinkedIn, me deu munição suficiente para atingir exatamente onde doía mais. Na quinta-feira, véspera da inauguração, liguei para Marcos usando um celular pré-pago que havia comprado especificamente para isso. Marcos, aqui é Carla, do escritório do advogado Roberto Mendes. Usei o nome que sua ex-secretária havia mencionado, o advogado que cuidava dos casos trabalhistas dele. Preciso falar com o senhor sobre uma questão urgente relacionada aos seus novos sócios. Que tipo de questão? Prefiro não falar por telefone, mas envolve similaridades com aquela situação que o senhor viveu com o Eduardo, há alguns anos. O senhor pode vir ao escritório hoje à tarde? Percebi o silêncio tenso do outro lado da linha. Eduardo era o nome do ex-sócio que havia roubado dinheiro de Marcos. Usando essa referência, eu sabia que atingiria exatamente o trauma que ele ainda carregava. Eu posso ir sim. É grave? Prefiro que o senhor veja os documentos pessoalmente. Às 4 horas, Marcos confirmou. E eu desliguei sabendo que havia plantado a semente da paranoia no momento perfeito. Fiz algo similar com Adriana, mas usando uma abordagem diferente. Criei um perfil falso de cliente insatisfeita e postei em grupos de review da cidade comentários sobre experiências ruins com serviços prestados por Taline em projetos anteriores. Projetos que eu havia inventado, mas com detalhes convincentes suficientes para parecerem reais. Na sexta-feira de manhã, acordei com Caio falando agitadamente ao telefone no quarto ao lado. Como assim eles querem uma reunião hoje? A inauguração é às 6 da tarde. Levantei e fingi que estava meio dormindo ainda, mas prestei atenção em cada palavra. Marcos, calma. Que tipo de irregularidade? Isso não faz sentido. Adriana também? Mas vocês checaram tudo antes de investir. Vi quando ele passou a mão no rosto, desesperado. Era a primeira vez que o via verdadeiramente abalado. Tá bom, vamos nos reunir às 2, mas eu te garanto que isso é mal entendido, ou alguém está tentando nos prejudicar. Quando ele desligou, estava visivelmente perturbado. Problemas no trabalho? Perguntei, fingindo preocupação enquanto servia café. Alguns mal-entendidos com os investidores da cafeteria. Nada demais. Vai se resolver. Mas a voz dele tremia. Quer que eu vá com você? Posso faltar o trabalho? Não, não precisa. É coisa rápida. Às 2 da tarde, eu estava estacionada em frente ao prédio onde seria a reunião. Vi Caio chegar nervoso. Taline logo em seguida. Pela primeira vez, ela não parecia confiante. Marcos e Adriana chegaram juntos, com expressões sérias. 2 horas depois, vi quando todos saíram. Marcos e Adriana foram embora rapidamente, sem se despedir. Caio e Taline ficaram na calçada, claramente discutindo. Mesmo de longe, dava para perceber o desespero nos gestos dele, a raiva nos dela. Naquela noite, Caio chegou em casa destruído. A inauguração foi cancelada, disse, desabando no sofá. Os investidores desistiram. Disseram que apareceram informações sobre nós, que não podem arriscar a reputação deles. Sentei ao lado dele, peguei sua mão. A mesma mão que acariciava outra mulher havia 3 anos. Que tipo de informações? Não sei. Algo sobre problemas em sociedades anteriores, questões trabalhistas. Coisa que não existe, Nath. Alguém está nos sabotando, mas não sabemos quem. Olhei nos olhos dele, olhos que mentiam para mim todos os dias, e senti uma estranha mistura de vitória e vazio. Tem certeza que não existe nada que possa ter dado margem para esses boatos? Caio me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Por um segundo, pareceu que ele ia confessar tudo. A traição, as mentiras, os 3 anos de vida dupla. Não, amor, não existe nada, e escolheu continuar mentindo. Naquele momento, toquei discretamente no anel da minha avó e percebi que minha vingança estava completa, mas também percebi algo mais importante.
Eu não sentia mais nada por ele. Nem amor, nem raiva, nem dor. Apenas uma certeza cristalina de que nossa história havia acabado muito antes daquela noite. Vai dar tudo certo. Menti, beijando sua testa. Você vai encontrar uma solução. Mas eu sabia que a única solução seria ele descobrir quem eu havia me tornado. E isso aconteceria muito em breve. Um mês depois do fracasso da inauguração, eu estava sentada na varanda pintando quando Taline apareceu no portão. Era um domingo de manhã, e Caio havia saído para espairecer. Na verdade, ele andava sumindo muito nos fins de semana, provavelmente tentando encontrar outros investidores ou simplesmente fugindo da realidade. Nath, precisamos conversar, ela disse. E pela primeira vez em anos, sua voz não soava confiante. Coloquei o pincel de lado e a olhei. Taline estava visivelmente abatida. O cabelo sem brilho, olheiras profundas, a postura curvada de quem carrega um peso que não consegue mais suportar. Era exatamente o oposto da mulher bem-sucedida e segura que ela sempre fingiu ser. Claro, entra. Preparei café. O mesmo ritual que fazíamos há anos, mas desta vez carregado de uma tensão que cortava o ar. Ela se sentou na mesa da cozinha, mexendo nervosamente nas unhas. Eu preciso te pedir perdão por algo. Fingi surpresa, embora meu coração disparasse. Perdão por quê? Taline respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para pular de um precipício. Pelo Caio. Por tudo o que aconteceu entre nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ter fingido choque. Podia ter gritado. Podia ter feito uma cena. Mas não fiz nada disso. Apenas a olhei, esperando. Você já sabia, né? Ela continuou, interpretando minha calma como confirmação. Não sei como, mas sabia. Há quanto tempo, Taline? 3 anos. Ela sussurrou. Começou numa festa do trabalho dele. Eu estava passando por um momento difícil. Tinha terminado com o Fernando. Me sentia perdida. Uma coisa levou a outra. 3 anos. Eu já sabia. Mas ouvir da boca dela tornava tudo mais real, mais definitivo. E por que está me contando isso agora? Taline começou a chorar. Não aquele choro dramático que ela costumava usar para conseguir coisas, mas um choro genuíno, de quem está completamente quebrada, porque perdemos tudo. A cafeteria, o dinheiro que investimos, a reputação. Alguém espalhou informações sobre nós, destruiu nossa credibilidade. E o pior é que não sabemos quem foi. Eu sabia, claro, mas continuei em silêncio, deixando que ela continuasse. O Caio está destruído. Disse que vai terminar com você, que não consegue mais viver mentindo. Mas eu não aguento mais carregar esse peso, Nath. Você é minha melhor amiga há 15 anos. Eu estraguei tudo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Olhando para Taline, minha ex-melhor amiga, ex-confidente, a pessoa que me traiu da forma mais cruel possível, eu não senti raiva, não senti ódio, senti pena. Pena de uma mulher que havia destruído uma amizade de 15 anos e um relacionamento de 3 por... O quê? Por um homem que nem ao menos tinha coragem de assumir o que sentia? Por um projeto de cafeteria que ruiu na primeira dificuldade? Taline, disse, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Obrigada por me contar. Ela me olhou surpresa. Só isso? O que você esperava? Que eu gritasse, que te batesse, que fizesse um escândalo? Eu... não sei. Qualquer coisa além dessa calma. Levantei e peguei uma xícara de café para mim. Quando voltei, Taline ainda estava me olhando como se eu fosse um enigma. Sabe o que eu aprendi nesses últimos meses? Perguntei. Aprendi que algumas traições são tão profundas que não vale a pena o gasto de energia emocional. Você escolheu ele no lugar da nossa amizade. Ele escolheu você no lugar do nosso relacionamento. Foram escolhas de vocês, não minhas. Mas você não está com raiva? Toquei inconscientemente no anel da minha avó, que agora usava no dedo direito como um lembrete diário de quem eu havia me tornado. Estive, por muito tempo, mas raiva cansa, Taline. E eu decidi que não vou mais gastar minha energia com pessoas que me escolheram como segunda opção. Taline saiu de casa 20 minutos depois, ainda mais confusa do que quando chegou. Eu sabia que ela esperava drama. Esperava uma confrontação épica que de alguma forma justificasse os 3 anos de traição. Mas eu não ia dar a ela nem mesmo isso. 3 dias depois, Caio pediu para conversar. Marcamos num café no centro. Não o lugar onde costumávamos ir, mas um neutro.
onde nenhum de nós tivesse memórias. Ele chegou com a aparência de quem não dormia há semanas. Quando se sentou à minha frente, vi um homem que eu não reconhecia mais. Ou talvez, pela primeira vez, estivesse vendo quem ele realmente era. Nath, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei sobre a Taline, disse antes que ele pudesse continuar. O choque no rosto dele foi genuíno. Como... Há quanto tempo você sabe? Há 2 meses. Recebi fotos anônimas de vocês juntos. Caio passou as mãos no rosto, respirou fundo. Por que você não disse nada? Por que você não disse nada em 3 anos? A pergunta ficou no ar como uma acusação que não podia ser respondida satisfatoriamente. Vimos um ao outro em silêncio. 2 estranhos que dividiram uma casa e uma cama por 6 anos. Eu amo você, Nath. Sempre amei. A coisa com a Taline foi diferente. Foi o quê, Caio? Foi mais emocionante porque era proibido? Foi mais intenso porque vocês estavam me traindo? Não era para ter durado tanto tempo. Era para ter sido só uma vez, depois mais uma. Quando percebi, estava envolvido demais. E a cafeteria? Também não era para ter acontecido? Ele me olhou com surpresa. Você sabe sobre o negócio? Sei sobre muitas coisas que você acha que não sei. Caio ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Vi quando a ficha caiu. Quando ele começou a suspeitar que talvez eu soubesse mais do que estava admitindo. Nath, você teve algo a ver com o que aconteceu com os investidores? Olhei nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que me mentiram durante 3 anos, e sorri pela primeira vez em muito tempo. A vida ensina do jeito que a gente precisa aprender, Caio. Isso é um sim, isso é uma despedida. Levantei da mesa, peguei minha bolsa. Antes de sair, me virei uma última vez. Algumas traições não se perdoam, Caio. Outras ensinam a gente a amar a si mesma. 2 meses depois, eu estava em São Paulo, morando num apartamento pequeno no bairro Vila Madalena. Tinha pedido demissão do escritório de contabilidade e estava me sustentando com aulas particulares de pintura, algo que havia descoberto ter talento durante os meses em que fingia normalidade. Dona Cida me ajudou com a mudança. No último dia, enquanto colocávamos as últimas caixas no carro, ela me segurou pelas mãos. Filha, eu sabia que você carregava um peso grande. Não imaginava qual era, mas sabia. Você está diferente agora. Diferente como? Mais leve, mais... Você. Na estrada para São Paulo, tirei o anel da minha avó do dedo direito e o coloquei no esquerdo. Não por amor a alguém, mas por amor próprio. Por ter descoberto que eu era muito mais forte e inteligente do que jamais imaginei. 6 meses depois, recebi uma mensagem de Taline. Nath, o Caio me contou que você sabia de tudo desde o início, que foi você que destruiu nossos planos. Eu só queria dizer que entendo e que sinto muito. Por tudo. Não respondi. Não por raiva, mas porque algumas histórias não merecem epílogo. Hoje, 1 ano depois de tudo, moro numa cidade que me permite ser quem eu realmente sou. Trabalho com algo que me traz alegria genuína. E aprendi que a melhor vingança não é gritar, é ficar em silêncio enquanto as pessoas destroem a si mesmas com suas próprias escolhas. E descobrir, no meio de tudo isso, que você é muito mais incrível do que jamais imaginava ser. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.